Começou mais um Que Conta é Essa, que é o programa aqui no YouTube que discute como o Estado gasta e investe o dinheiro dos nossos impostos. Aqui na bancada comigo a gente está com a diretoria do Sinafresp, o Aurélio Grangeiro, que é diretor de comunicação, e também estou acompanhado do Tatsu Sasaki. E a gente vai entrevistar hoje a Clair Hickman, que retorna aqui, fez um ótimo episódio e ela retorna. Ela, que é auditora fiscal da Receita Federal e preside hoje o IJF, Instituto de Justiça Fiscal, que é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com a finalidade de tornar o sistema tributário mais justo e capaz de contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais. Boa tarde, Clair, tudo bem? Boa tarde, Vitor. Tudo bem. Pegou um bom trânsito aqui em São Paulo, como é que foi? Hoje está tranquilo. Tá bom, então vamos começar com a primeira pergunta, que é o projeto de isenção de imposto de renda que para quem ganha até 5 mil, né? Que a gente estava aqui conversando antes, brincando, que o Tatsu colocou aqui na pergunta, né? A sua opinião sobre o projeto de 5 mil do Haddad, e você já falou, o projeto de 5 mil do Lula, foi defendido na campanha e tal. Como que você avalia esse projeto? Eu acho que é um primeiro passo muito positivo. A gente recebeu o Instituto de Justiça Fiscal, recebeu muito bem esse projeto. É um primeiro passo na direção de tornar um sistema tributário, e principalmente o imposto de renda, mais progressivo e mais justo. Não é o suficiente, mas é um primeiro passo. Ele consiste em dois eixos, vamos supor. O primeiro eixo é a isenção, ou melhor, uma redução para quem ganha de imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais, e uma pequena redução para quem ganha entre 5 e 7 mil. Ou seja, quem recebe até 5 mil reais não vai pagar mais imposto de renda se esse projeto for aprovado do jeito que ele foi encaminhado ao Congresso. E vai ser? Eu espero que sim. Tá? Pelo menos, né? Precisa ser aprovado para a gente construir um país mais justo. então, e a parte, quem recebe entre 5 e 7 mil reais por mês, ele vai ter uma redução. Tá? E o outro eixo, tá? Que é a tributação das altas rendas, né? Ou seja, tem uma alíquota de até 10% para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Tá? E anualmente, então, é 1.200.000, acima disso já passa a ser 10%, mas depois eu explico melhor como é que é isso. Então, mas, basicamente, dois eixos, quem vai ser aliviado, né? E quem vai pagar um pouco. Quero saber o que o Aurélio comenta. Boa tarde, prazer ter você aqui, Clair. Obrigado por atender o convite nosso mais uma vez. É uma honra para a gente ter uma especialista, uma mulher tão importante com a gente aqui. Obrigado por estar aqui. Em relação a esse início nosso aqui, eu vou começar dando pitaco, na verdade, em relação à aprovação. Você fez uma provocação para a Clair, e aí, vai ser aprovado? Foi apresentado também pelo Progressistas e pelo PL, o PL 1087 de 2025, que também trata dessa isenção do imposto de renda, só que é um projeto alternativo, paralelo, que o PL está trazendo, e o deputado Cláudio Cajado, ele mantém essa isenção de 5 mil reais, mas ele oferece outras formas de compensação. Então, só para a gente saber, hoje já tem algo paralelo rodando lá. E nesse mesmo sentido, o Hugo Mota já falou que vai na comissão de líderes hoje, talvez já tenha até feito. A comissão vai ser presidida, vai instalar a comissão, vai ser presidida pelo Rubens Pereira, que é do PT, e a relatoria, eu dou um doce para quem acertar, que foi o que mais me chamou. A relatoria vai ser do Arthur Lira, do PP. Que é importante. Tá certo. Eu ouvi hoje que o Cariani talvez entre no PP. Você falou do PP, né? Então acho que não vai ter doce. Tatsu. Opa. Bom, é um prazer estar aqui novamente. Agradeço também a Clair por aceitar o convite, né, junto com a Aurélio aqui. A terceira, né? Eu acho. Acho que são todos entrevistas muito interessantes para o nosso público. E acho que a gente vai conversar bastante sobre o tema, né? Mas vai ter muito embate político nessa questão, né? E acho que voltando um pouco, assim,
a Claire, que é especialista na parte de imposto de renda, né? Como você entende que tipo de injustiça, assim, a princípio essa medida ela melhoraria, quer dizer, atenuaria, né? Uhum. Que injustiça ela corrige essa proposta? Bom, vamos lá, né? O primeiro eixo, que é isenção, a gente fala em isenção, o aumento da isenção da tabela progressiva do imposto de renda. Na verdade, até R$5.000 vão se beneficiar aproximadamente 10 milhões de pessoas, né, de contribuintes. Então, ele não é uma ampliação, uma correção completa da tabela do imposto de renda. Na verdade, é uma redução por fora da tabela. Né? Eu que ganho, vamos supor, R$15.000, eu não vou ser beneficiada com isso. Porque os meus primeiros 5.000, eles vão ser tributados normalmente na tabela que é hoje, que até 2 salários mínimos é isento. Né? Então, eu não vou ser beneficiada. Quem vai ser beneficiado são apenas as pessoas que ganham até 5.000. Esses 5.000. Então, o governo faz o cálculo, fez o cálculo de quanto pagaria essa pessoa que ganha até 5.000. Vamos supor que sejam R$312 no mês. Ele vai dar um desconto desses 312. E vai aplicar um desconto mais progressivamente reduzido para quem ganha entre 5 e 7 mil. Então, quem ganha acima disso não vai ter nenhuma redução do imposto de renda. Então, ele não está corrigindo a tabela do imposto de renda, ele está criando uma redução fora da tabela. Então, acho que isso precisa ficar bem claro. Clay, você acha que o Lula está fazendo a mesma coisa, que fazer a coisa boa de trazer renda disponível para os mais pobres e, ao não enxergar a classe média, propiciar um conflito social? Olha, inicialmente, nós no IJF, nós defendemos a correção da tabela integral, né? Que é uma das críticas, né, Claire? Sim, assim, é uma das críticas. Muita gente, só para pegar o gancho, muita das pessoas que fazem crítica a esse tipo de medida, eles falam exatamente o que você está falando. Olha, poderia corrigir a tabela como um todo. O problema é quanto custaria isso. O governo fez as contas. E segundo eu li, um estudo, inclusive, da FGV, isso implicaria em 120 bilhões de arrecadação a menor. E acho que o governo fez o cálculo seguinte: o que eu posso fazer agora? Diante da dificuldade que o governo tem de aprovar as coisas no Congresso Nacional, ele fez a conta: 120 bilhões para corrigir a tabela para todo mundo não dá agora. Então, vou corrigir para quem está embaixo, vou manter o resto como está e vou cobrar um pouquinho de quem está lá em cima, altas rendas, que ganha acima de R$50.000, né? Então, como é que vai ser isso, né? Quem ganha R$50.000 vai pagar efetivamente 10%? Esses 10%, eles vão ser um desconto de retenção na fonte, mês a mês. O cara ganhou 60, 70 mil, tem 10% de retenção na fonte. No final do ano, quando ele vai fazer a declaração de ajuste, aí ele vai recalcular, ele vai somar todas as rendas, com exceção de algumas listadas no PL, no projeto, tem algumas que não entram nesse cômputo geral, e aí soma isso aí tudo, quanto ganhei de juros sobre capital próprio, aplicações financeiras, de salário, de rendimentos, de dividendos, enfim, soma tudo isso, e aí eu calculo, jogo na tabela e vejo esses rendimentos todos, quanto eu paguei, mais ou menos que 10%, se pagou menos, vai complementar. Somando tudo, eu sou, digamos, ganho rendimentos de aplicações financeiras, eu ganho dividendos, eu cheguei à conclusão que no final da minha declaração, esses rendimentos todos eu paguei uma alíquota efetiva de 8%. Eu tenho que pagar mais 2%. Se eu paguei 12, eu tenho que devolver. Também 1.200.000, né? Porque ainda é escalonado para baixo de 600 a 1.200.000 ainda, né? Exatamente. Só porque é acima de 1.200.000 no ano. Ou seja, seria 10% ainda para quem ganha acima de 1.200.000 no ano. Porque o que ganha 600, entre 600 e 700, é 3 e alguma coisa. Eu estou até buscando aqui. Isso, existe mas uma até tabela. 600 mil não é nada. De 600 a 750 mil é 2,5%. Isso. Até 900 mil, 5%. Até 1.050.000, 7,5%. E somente acima de R$1.200.000 anuais, que são os 10%.
Tem um estudo recente, que esse que eu mencionei da FGV, que ele faz esses cálculos, ele mostra que efetivamente só vai impactar quem ganha acima de 1.200.000 ao ano. E pouca gente vai ser atingida por isso. Pelo que o governo falou, pelos cálculos do governo, seriam apenas 141 mil contribuintes brasileiros. Muito bom. Então dá para dizer que é justiça fiscal? Eu acho que é o primeiro passo. Ainda não é completa, é insuficiente, Tímido, né? mas é tímido. Mas eu acho que é um primeiro passo para começar o debate, a discussão. Eu acho que quando faz esse debate, também a sociedade se esclarece e toma conhecimento que existe uma injustiça tributária no Brasil, né? Pois as pessoas ficam chocadas quando eu digo que quem ganha 1 milhão não paga quase nada, ou paga 2%, 3%, enquanto nós, de classe média, somos assalariados, pagamos 18%, 20%, 22% de alíquota efetiva. Clay, no exemplo que você deu, uma pessoa ganha 100 e aí está pagando uma alíquota efetiva de 8%. Você usou, acho que foi esse exemplo. Então, vai corrigir para dar pelo menos 10%. Isso na anual. Né? Então, a pessoa vai estar pagando R$2.000 a mais de imposto por mês. E toda essa polêmica é por causa disso. Na verdade é assim, né? Os ricos nunca querem pagar imposto, né? Continuar os privilégios, né? E o Brasil está muito sozinho nisso em relação aos outros países. Por exemplo, os países da OCDE, eles têm uma alíquota média de 38%. A média. Tem uns que tem mais, 38%. Estados Unidos, por exemplo, a pessoa paga 39,5% de imposto de renda. Então, realmente, é uma questão realmente de luta de classe, na minha visão, né? Você acha que o fato de ter alíquotas menores é uma certa forma um tipo de privilégio desse segmento, assim? Com certeza, né? Por exemplo... Aqui se fala muito em privilégios de determinados, sei lá, seja do privilégios, seja em relações de benefícios sociais ou mesmo dos servidores, mas talvez os verdadeiros privilégios realmente sejam aqueles em que ou dá benefícios tributários, quer dizer, incentivos tributários, benefícios fiscais, né? Mas o próprio fato de fazer uma subtributação acaba se tornando um grande privilégio que talvez a gente não percebe, né? Como você mais no dia a dia percebe isso, né? Verdade, Tatsu. Então, o Brasil é um país muito desigual. Eu acho que a tributação ela é um fator que contribui para esse sistema tributário que a gente tem, ele contribui para a concentração de renda e para essa enorme desigualdade que o Brasil, né, tem. Que estado, que país a gente quer construir? Né? A gente quer um país com um estado mais civilizatório, ou a gente quer permanecer isso que a gente é? E todos os países na história, eles usaram a tributação, né? Os países europeus, anglo-saxões, eles usaram a tributação para criar uma sociedade mais equilibrada, mais justa, menos desigual, né? E aí você tem menos violência, você tem até um consumo maior das famílias e um bem-estar social melhor, um padrão civilizatório, eu diria, melhor. Com essa concentração de renda que a gente tem, a gente não vai muito longe, né? O povo não tem recursos para consumir, as indústrias não vão ter para quem vender, os comércios não vai ter, se o povo não tem dinheiro, e não vai consumir. E nesse sentido, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil vai fazer o quê? Ele vai botar mais dinheiro nas mãos do trabalhador. Esse dinheiro ele vai fazer o quê? Mais dinheiro ele vai consumir, e ao consumir vai ter mais demanda, vai gerar economia, a economia vai gerar mais, né? Os empresários, as grandes empresas também vão ganhar mais porque tem mais gente comprando, consumindo,
E o governo também vai ter novamente um retorno de impostos, tanto estaduais, municipais, federais, mas o retorno de impostos vai... Então, como é que é? A economia gira, é um ciclo, né? Sim. Você bota mais dinheiro nas mãos do povo, não da classe alta, mas classe alta, a propensão marginal a consumir é menor. Agora, a classe de renda mais baixa, quando ela tem mais dinheiro na mão, ela vai consumir. E isso... como é que a propensão marginal a consumir é maior. Então, vai incrementar a economia, vai gerar mais desenvolvimento econômico. Tal. É um ciclo que eu acho muito positivo. Então, isso é uma medida importante, né? Na direção. Sempre repito, é insuficiente. Ela é justa, sim, mas ainda é bem insuficiente, é tímida a proposta. Tanto essa... como eu disse, deveria corrigir toda a tabela, desde que está defasada em 150%. Então, toda a classe média ganharia. E os 10% sobre quem ganha acima de 1.200.000 ao ano é uma alíquota muito tímida, muito baixa. Eu acho que, comparando com os outros países que tributam as suas rendas... Ela julga, né? Ela tem alguns estudos que os dividendos, o ideal é que você taxasse pelo menos em 15%. Acho que é algo nesse sentido. E me chamou a atenção que você disse agora há pouco que o rico ele não gosta de pagar imposto. Só ele. É só ele, né? E aí a gente tem... esse projeto ele sofre algumas críticas, tem 2 eixos principais. E aí a grande questão aqui, eu acho que a gente falar sobre as narrativas. Porque você acabou de falar pra gente sobre a questão da tabela inteira. De por que não fazer por conta do custo, não dá para fazer isso agora, e essa é uma medida, é um primeiro passo. Uma outra grande crítica que aí vem o discurso da narrativa, que a gente tem que aprender a desconstruir, é relativamente ao pessoal que fala, olha, mas o meu lucro aqui é dos dividendos, estou tendo X aqui de lucro de dividendos. Nós já pagamos muito imposto aqui, muito imposto de renda na pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos pagar mais agora, depois na hora que dividir? E aí, Claire? Então, o governo fez uma coisa excelente nesse projeto de lei, que é criar essa compensação e definir o que é a alíquota efetiva. Então, o governo disse assim, tá bom, eu vou admitir que você compense nos dividendos, ao tributar os dividendos, que é acima de 1.200.000 ao ano, abaixo disso continua isento, Exato. Tá? Eu vou permitir que você compense o que você pagou na empresa, na pessoa jurídica, que te distribuiu ou que te pagou esse dividendo, lucro, né? Como é que vai fazer isso? Você pega a alíquota efetiva de que foi pago na pessoa jurídica e você vê se, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A alíquota nominal do imposto de renda da pessoa jurídica para empresas em geral é 25%, mais 9% sobre o mesmo lucro, a título de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a alíquota completa aqui seria 34%, a alíquota nominal. Mas aí, essa não é a alíquota efetiva. Aí o governo disse, no PL, o que é a alíquota efetiva? Você pega o imposto devido daquele ano e divide pelo teu lucro contábil. E essa vai ser a alíquota efetiva. Se você pagou, por exemplo, 20% da alíquota efetiva no imposto de renda da pessoa jurídica, você vai ter que pagar mais 10% até chegar sendo 34% total. Tá? Se você pagou 24% da alíquota efetiva na pessoa jurídica, e você vai pagar mais 10% até chegar nos 34%. Se você pagou 30% já de alíquota efetiva na pessoa jurídica, o lucro de dividendo que essa empresa distribuiu para você, você vai pagar só 4%. Então, calcula-se a alíquota efetiva e compara com os 10%. Eu não vou fingir que eu entendi. Você pode repetir? Ficou complicado a explicação.
você pode compensar. Você que recebeu, Vitor, dividendos, você vai pagar 10% de alíquota efetiva sobre esse valor que você recebeu. Mas pode compensar a alíquota efetiva que a empresa já pagou. Então, se a empresa já pagou 30% da alíquota efetiva sobre esse rendimento que você está recebendo, você só vai pagar mais 4%. Porque 34% é a alíquota nominal. Tá bom. Entendeu? Porque chegar no 34%, 30% a empresa pagou e você paga mais 4%. Para que o global seja 34%. Então, se eu recebo um dividendo, antes ele era só isento. Agora, o meu dividendo é usado para calcular o quanto que eu vou ter que complementar na minha pessoa física, não podendo esse meu dividendo passar de 4%, caso tenha sido esse exemplo de que lá na empresa cobrou 30%? Isso, vamos supor, você ganha um crédito. É mais ou menos essa a ideia. Você, pessoa física, recebeu rendimentos de dividendos da empresa onde você é sócio ou acionista. Aí, vamos supor que a empresa, ela pagou uma alíquota efetiva, digamos, de 30%. Tá? Você ganha um crédito de 30%, mas o governo vai assim, qual a alíquota nominal? É 34%. Então, quanto você vai pagar a mais? A diferença. Isso é na PJ? Na PJ, regime normal, geral. Ainda na PJ. Isso. Agora, se a tua PJ for uma instituição financeira, um banco, a alíquota não é 34%, a alíquota nominal. Ela é 40% ou 45%. Tá? Porque ela paga a contribuição social de 20%. Tá? Então, um banco, ele paga 25% de imposto de renda e mais 20% de contribuição social sobre o lucro líquido. Isso dá uma alíquota nominal de 45%. 25 mais 20, 45%. Essa alíquota... Então, por que as empresas sempre alegavam, mas eu já paguei 45% na pessoa jurídica, vou ter que pagar mais? Na verdade, ele não pagou os 45%. Tem os regimes especiais também, né? Então, então, você vai ganhar o crédito. Por exemplo, se você... Para o acionista que recebeu o dividendo. Isso, o acionista que recebeu o dividendo vai ganhar esse crédito. Se ficar comprovado que a alíquota efetiva que a empresa pagou é superior à alíquota nominal, você vai ter uma devolução, os 10%. Tá bom. Não sei. Se você claro. se empatar, não paga nada. Aí eu recebo o dividendo e não preciso completar para dar o 10% da minha renda. Não precisa. Só não tem abatimento. Não, você vai fazer a dedução durante o ano, vai ser feita a retenção desse 10%. Mas no final do ano, se faz a declaração de ajuste e você comprova que a pessoa jurídica já pagou, tá? Você não vai ter uma restituição. O governo vai te devolver esse dinheiro que você pagou a mais. Tá, então, ano passado, dividendo era isento. E esse ano vai ter restituição. Vamos supor assim, essa lei que for aprovada, se ela for aprovada dentro de 2025, ela só vai começar a entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026. Então, é o ano calendário de 2026 que você vai começar a ter uma retenção. E a declaração de 26, você vai fazer só lá em abril de 2027. É nesse momento que vai fazer a apuração desse crédito, né? Então, o que vai estar fazendo, na verdade? O governo está juntando quanto que é tributado a renda, junta a pessoa jurídica com a pessoa física em relação a rendimentos de dividendos. Aí soma as duas. Se você comparar isso com os países da OCDE, dos países ricos, né? Nossa, é bem abaixo disso. Nossa, bem ainda abaixo tem disso. isso. Ainda tem isso. E ainda, assim, ganho de capital não está incluso. Aqueles produtos financeiros incentivados também, eles não estão. Aposentadoria por moléstia não está. Esse é ok, né? Mas, assim, o que mais me chamou a atenção, quando o governo diz, no final do ano, você soma todos os teus rendimentos e vê se, sobre o total, você já pagou 10% ou você não paga mais nada. O que você vai juntar ali nesse bolo e o que você não vai incluir nesse montante para apurar? Vai incluir, por exemplo, juros sobre capital próprio. Já tem uma retenção na fonte de 15%. Hoje é exclusivo na fonte. Tá? Ele vai deixar de ser.
Tá? Juros sobre capital próprio. Rendimentos de aplicações financeiras. Todos nós aplicamos alguma coisinha no banco, né? E a gente tem um rendimento financeiro e normalmente ele é exclusivo na fonte, né? Depende do prazo que se aplicou, é 15% a 22,5%. Então, esse imposto é um imposto retido que vai fazer parte dessa apuração no final do ano, né? Agora, tem alguns rendimentos que não entraram. Eu não entendi por quê. Por exemplo, o governo colocou na lei que rendimentos, como é que chama? De mobiliários, né? Ganho de capital. Ganho de capital é um deles, né? Por exemplo, LCI, letras de crédito imobiliário, LCA, letras de crédito do agronegócio, agrobusiness, né? Eles são isentos. E outros mais, como FIAGRO, que são fundos de investimento do agronegócio. Tem vários ali que eu fiquei na dúvida. O agro ficou de fora, né? Ficou de fora. Surpreendendo um total de 0 pessoas. Eles estão fora desse cômputo, ou seja, eles vão continuar sendo isentos. Tá? Continua sendo um privilégio dos mais ricos, né? Dos poderosos, que o agro é um setor poderoso hoje no Brasil, a gente sabe, né? E que paga muito pouco imposto, pouco imposto, né? Então, assim, eu fico preocupada, assim, eu acho que isso o governo deveria esclarecer um pouco mais, porque há uma discussão entre as pessoas que estão analisando o PL, se FIAGRO e Fundo de Investimento Imobiliário, por exemplo, o FII, né? Se eles realmente não vão fazer parte do cômputo. Há diversas interpretações, eu acho que cabe ao governo ainda esclarecer, mas ele colocou só rendimentos mobiliários, né, que são esses aí, mas não sei se todos ou não. Então, eu acho injusto, porque desse jeito os ricos do agronegócio, do setor imobiliário, podem fazer umas empresas e lucrar, ganhar com aluguéis e de propriedades rurais, etc, etc. Tal. Pode fazer um fundo de investimento fechado, de famílias ricas, grupos ricos, e não vai pagar nada de imposto de renda. Eu acho que está na hora, já passou da hora que eles contribuírem também com alguma coisa. A alíquota efetiva de imposto de renda do setor agro é muito baixa. Tá? Alguns setores econômicos, a gente não tem um estudo claro, divulgado, de quanto que é a alíquota efetiva de cada setor econômico. Tá? Há estudos que dizem que a média é 18% a 22%, mas a alíquota nominal é 34%, 40%, 45%, a depender do setor que a gente estava falando. Bancos é 45%, seguradoras, a alíquota nominal é 40% e as outras empresas 34%, a alíquota nominal. Mas a alíquota efetiva, que é aquela que você pega o imposto efetivamente devido, divide pelo lucro contábil, que é a fórmula para calcular a alíquota efetiva, é muito baixa. É 18% a 22%. Tá? Em outros países, na Europa, está em torno de 24% a alíquota efetiva, nos países da OCDE. Então, o nosso já é muito baixo. Mas isso é a média. Se você pegar por setor do agro, mineração, tenho certeza que é muito mais baixo. Tá? Mas isso não existe ainda um estudo divulgado por setor econômico, o que eu gostaria muito de ver. Clair, rapidinho. Agronegócio. É porque eu já ouvi um cara falando que tem 3 tipos de deputado na Câmara no Congresso Nacional. Tem 3 tipos de deputado. O cara do agronegócio, ou o filho do cara do agronegócio, ou alguém que não é nem o cara do agronegócio, nem o filho do cara do agronegócio, mas é um cara financiado pelo cara do agronegócio. Então não surpreende, né? Sim, verdade. Zero. Agora, eu fiquei na dúvida, por exemplo, se algumas LCI ou LCA, por exemplo, se o governo quis manter essa isenção total por uma questão, talvez, incentivar um setor, Pode não ser. sei, pode ser. A gente caberia uma pergunta, né? Agora, sobre as principais críticas, que aí talvez depois a gente avance na parte da justiça fiscal, que aí eu estava comentando, você respondeu uma, aliás, muito bem, que é a questão da tabela completa. Essa segunda agora, que é a crítica em relação a que já pagou muito na pessoa jurídica e depois ainda vai me taxar também na pessoa física. Isso não vai acontecer? Exatamente. E tem uma terceira, que aí é aquela que a gente gosta bastante,
desse tipo de argumento, né? Que a gente gosta só, na verdade, de rebater. Porque eles falam que se você taxar super rico, eles vão embora do país. O cara vai lá pegar lá, você está falando do agro, ele vai colocar as sacas de milho nas costas e vai atravessar a fronteira e vai colocar... Vai levar Goiás para... Se começar a taxar rico, Clair, eles vão embora do país? Olha, isso é mais um mito, né? Eu até escrevi um artigo recentemente pelo IJF dizendo os mitos, né, do imposto de renda. Esse é um mito que costumam repetir, é um jargão, é um argumento, diria assim, de ocasião, né? Que não tem base legal nenhuma, não base empírica nenhuma. A primeira pergunta que eu faria para uma pessoa me respondesse isso seria: você vai fugir para onde? Para qual país? Só se você for para o paraíso fiscal. E lá você vai produzir, ter lucros de quem? De onde? Né? Brasil é um país que tem 200 milhões de habitantes, tem um mercado de consumo grande, né? E as alíquotas de imposto de renda aqui são muito mais baixas que em outros países. Se você resolver levar seus investimentos para fora, você vai pagar muito mais imposto de renda lá. Exceto, como eu disse, paraísos fiscais, né? Mas lá você é uma pessoa que vai ter que investir em outros países, né? E nesses países você vai pagar imposto de renda. Então, vai fugir para onde? E quando o investidor toma uma decisão de investir num país, não é só a questão tributária que ele leva em consideração. Eu acho que tem outros fatores que são muito mais importantes, como, por exemplo, a segurança jurídica daquele país, a estabilidade política e econômica daquele país, o mercado de consumo, a infraestrutura do país. Não adianta você ir para um país que não tem energia, para botar uma indústria. Eu sei isso da África. Não tem energia, não tem estradas, não tem isso. Então, são vários fatores que o investidor leva em consideração na hora de decidir em que país eu vou aplicar. Mercado consumidor, tem 200 milhões de habitantes, não é de jogar fora. Pelo contrário, né? Então, isso é um fator que atrai. A gente tem estabilidade, a gente tem indústria, a gente tem a energia, tem muitos fatores positivos no Brasil. Então, esse é E a questão, por exemplo, das alíquotas de imposto de renda, não vai fugir por isso, porque tem um estudo recente que eu li, que é da Tax Justice Network, um estudo acadêmico muito bem feito, que fez essa análise dos países, Noruega, alguns Suécia, outros países que aumentaram o imposto de renda das altas rendas, e ele foi verificar quantos fugiram. Tá? Por exemplo, na Noruega, de não sei quantas mil pessoas, apenas 30 pessoas mudaram de país. Apenas 30. Ou seja, era 0,001 alguma %, por exemplo. Isso na Noruega. Na Noruega. Já era alto, né? Mas eles aumentaram isso. É um estudo da Tax Justice Network. É muito interessante. E ele pesquisou vários países. Ele disse, olha, esse é um argumento que não encontra respaldo. Nem correlação achou, mas ainda se achar... Mas dentro dos 30 pode ser outra causalidade ainda, né? Exatamente. Quer dizer que nem correlação há. Não, então assim, ele... É um número tão pequeno que um desses pode ter saído porque queria fazer um tratamento de saúde em outro lugar. Mas assim, esse estudo está lá, ele comprova que isso é uma falácia. Ele comprova que isso é uma falácia, é um argumento utilizado normalmente de quem não quer pagar imposto, né, de renda. Então, isso escuto toda hora, né, de que capital vai fugir, investimento vai fugir. Não tem base, não se sustenta esse argumento com base na história né, dos outros países, base em estudos. Não tem comprovação de que isso se evidenciou em algum momento histórico, não. Tatsu está querendo comentar. É que me fez lembrar... Tava sorrindo ali, ó. Fez lembrar uma conversa, das né, suas com rendas o do professor exterior, Francisco Tavares, né? Francisco Tavares. Ele até comentou uma questão interessante. Tatsu tem várias propriedades lá no Japão. Lá no Japão. Quem me dera. Não confundir, ele é muito confundido com o italiano. O pessoal chama ele em vez de chamar de Tatsu, em vez de Tatsu, o pessoal fala Tatsu. Aí tem que falar, não sou italiano. Eu acho que eles fizeram essa taxação lá no Japão e mandaram o Tatsu pra cá. Tatsu fugiu, né? Porque ele tava muito caro lá. Tava pagando muito imposto no Japão. Verdade. Acho que, mas vai demorar muito pra voltar. Ainda assim tá muito... na verdade, assim, acho que o que está sendo
nessa compensação, quem está sendo assim, impactado é um convite para que 140 mil, né, privilegiados, ou menos de 1/1000 da população, não é que contribua, é que eles sejam convidados a pagar um pouco mais, quase próximo, né, ao que nós da média pagamos, né? Acho que não é que estão sendo convidados a pagar muito mais, mas Não, é estão justamente convidados a pagar quase 1/3. Que a gente paga. Exato. Ou metade, Esse pelo que menos. é o Sendo drama. convidados, né? Porque sim. assim, estou perguntando para eles se eles deixam. Sabe? Olha, eu achei muito tímida essa alíquota de 10%. Eu achei muito tímida. Eu acho que precisa avançar nisso. Então, eu acho que se alguém quiser apresentar uma emenda, eu apoio no Congresso de aumentar isso. Sabe por quê, Tatsu? Porque o Brasil tem uma lei, acho que é 9.430, no artigo 24, que diz que o Brasil considera paraíso fiscal, né, aquele país que tributa a sua renda a alíquota inferior a 17%. Como que a gente está tributando a 10%? Então, a gente está se autodeclarando um paraíso fiscal? Perfeito. É uma incoerência para mim, né? Então, é muito baixo. Não, a gente está brigando por tentar chegar a 10, né? Exato. Nem a 10 não chega. Mas tem uma grande parcela que vai ficar sem pagar nada, por exemplo, né? Por exemplo, grandes escritórios de advocacia, tá? Que eu ouvi outro dia uma tributarista dizendo que era a tecnia de tributar os lucros dividendos de empresas de serviço, como é o caso de grandes escritórios de advocacia, né? Dizendo que era absurdo isso e tal, que tava... Até 50 mil por mês eles não vão pagar. Até 1.200.000 eles não vão pagar nada. Exato, é isso que é então, curioso. assim, Né? não tem problema. Uma vez eu vi alguém comentando que... Acho que foi o Francisco Tavares. Não vou botar isso na conta dele não, porque pode não ter sido. Ele falou assim, você pega um advogado criminal, ele tenta defender o cliente que fez homicídio e tudo, mas ele não tenta entrar numa pira de tentar dizer que homicídio não é lá tão errado assim. Agora, o tributarista, ele tenta dizer que o imposto está errado. Entra nessa defesa, assim, ideológica mesmo da coisa. É totalmente uma defesa ideológica, porque eles conhecem melhor do que ninguém a nossa Constituição. E a Constituição diz, tributação tem que ser de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. Se eu ganho 1 milhão e você ganha 100 mil, a minha capacidade contributiva é muito maior que a sua de 100 mil. Então, eu tenho que contribuir progressivamente com mais, não a mesma taxa. Daí seria proporcional. Se você pagar 10%, eu 10%, aí nós não estamos falando de progressividade, a gente está falando de proporcionalidade. E a Constituição traz lá nos seus princípios progressividade, isonomia, tratamento igual, capacidade contributiva, todos esses princípios estão na Constituição. A impressão que tem que alguns tributaristas que estão aí para defender os super ricos, eles esquecem a Constituição, né? E esses princípios constitucionais, que eu acho, para mim, é uma incoerência, né? Isso não é ciência, isso é ideologia. Né? Acho que lembrando da questão um pouco da fuga, né? Dos capitais, é que justamente fugir para onde, né? Aquela questão que a gente estava conversando antes com o professor Tavares, no sentido de que há uma ideologia de um estado mínimo, né? Assim, eu não quero pagar porque eu não quero pagar mais, né? Nem que seja próximo de uma média geral, porque eu não percebo um retorno do estado, mas um estado mínimo é onde que seria isso, né? É para quem, né? É para quem. Mas aí, assim, ninguém fala, como você foi, acho que assim, num país africanos que ainda estão num processo de desenvolvimento e ainda o estado é menor, é um estado mínimo, mas há uma falta serviços públicos, né? Até uma proteção do próprio estado, uma proteção da própria propriedade, né? De todas as garantias. Então, realmente, será que quem está disponível a fugir, né? Eles vão para um estado desse que não tem essas proteções, essas garantias, né?
Esse é um estado mínimo, mas... Mas eles vão para a Suíça, né? Vão pra Suíça. Onde as alíquotas são muito maiores, com certeza. Certeza. Estado mínimo é Haiti, Sudão do Sul, né? Me deu um gancho aí para falar de um negócio que eu acho extremamente importante, que é um outro argumento sempre que se ouve na mídia, na grande mídia, né? Dizer, a carga tributária do Brasil já é muito alta, a gente já paga muito imposto, o Lula vai tributar mais ainda, vai aumentar a carga tributária. Aí a pergunta que a gente tem que fazer assim, a carga tributária é alta para quem? É para os pobres, não para os ricos, porque eles pagam muito imposto sobre o consumo, né? E a carga tributária no Brasil não é alta, 32% em média, 3 agora parece, ela não é alta. Se você considerar quanto que o Brasil arrecada de impostos per capita, por pessoa, está em torno de 4.700 dólares ao ano, se ainda permanece isso, mas comparando, por exemplo, com Portugal, Portugal tem quase o dobro disso. Por quê? Porque nós arrecadamos 32% do PIB, mas a gente tem uma economia informal de 1/3 mais ou menos. Então o PIB é menor, porque isso não entra no cômputo do PIB. E a gente tem uma população grande, muito maior que esses países. Então eles têm 32%, 33%, 34% do PIB de carga tributária lá nesses países, mas eles têm uma quantidade de pessoas para atender, quantidade muito menor para dar assistência social, para dar saúde, né? Então, assim, eles têm muito... Aqui no Brasil eu sempre disse, eu pago muito, mas em termos de serviço que o Estado oferece para a sociedade é muito baixo. Olha, é totalmente desproporcional comparando com esses países desenvolvidos. Mas o que esses países desenvolvidos fizeram para chegar a ponto de serem tão desenvolvidos? Olha a história deles, tributária. Eles, do passado, tá, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, eles aumentaram o imposto de renda para uma alíquota de 80% a 90%. E é assim que eles se desenvolveram. Não, fora a riqueza nacional, né? Assim, a gente não pode esquecer que a gente ficou com que eles 300 anos de escravidão também aqui. Olha só, a gente teve 300 anos de escravidão aqui para um cara na Europa poder adoçar o café dele. Era isso, né? A gente, era vidas aqui para fazer açúcar para o cara adoçar um café dele lá. Eu quero pegar um ponto que você falou, que é o pobre paga muito imposto, o rico paga pouco. Aí quando a gente vai começar a querer cobrar desse cara aqui, para ver se consegue melhorar aqui, aí logo esse mesmo aqui vai falar assim, mais imposto. E é isso, né? Enquanto a gente está falando isso agora, tem alguém nos comentários digitando isso aqui agora. E ela vai apagar, porque eu expus ela. Mas assim, o que eu acho engraçado é que é um surto coletivo mesmo. Vamos pensar que a gente aqui é a sociedade brasileira. Aí vem um governo e... Vamos supor que eu sou o rico. Eu não estou pagando imposto nenhum aqui, quietinho aqui. Aí o governo vem cobrar um imposto de mim. Aí é meio que eu viro assim, galera, a gente já tá pagando muito imposto. Isso. A gente já tá pagando muito imposto. Bem, aí daqui a pouco você tá gritando isso lá. É isso. Bem isso mesmo, Vitor. É isso. Então, acho que o nosso papel aqui é ajudar a conscientizar a população, a sociedade, de quem está pagando efetivamente e quem não está pagando. Exato. Tá? Mostrar, peraí, você está dizendo que tem muito imposto, mas você ou é o outro? O Vitor, que é super rico. E nesse emaranhado, eles ainda colocaram também os municípios, né? Principalmente os pequenos municípios, porque muito trabalhador, muito servidor de prefeitura, e a prefeitura, o imposto de renda que é retido na fonte desse pessoal, ele não é repassado, ele fica direto no município. E aí a Confederação Nacional dos Municípios fez um estudo, eu não sei quantos bilhões que os pequenos municípios deixariam de arrecadar, que seriam, em tese, valores importantes para os cofres deles. E aí me veio o seguinte pensamento, Tatsu. Eu acho que vai acabar o seguinte: vai acabar dando isenção para todo mundo e o funcionário público vai continuar pagando. Porque a solução é sempre a pior quando você fala de funcionalismo público. É a pior. Sim. Então eles vão... Assim, não estou dando ideia, tá? Mas vai acabar acontecendo isso.
Porque assim, eu Olha, torço para que não, mas você acha que pode acontecer uma coisa dessa? Eu espero que não. Assim, vamos pegar. Novo vamos pesadelo pegar, desbloqueado, né? vamos pegar. O que os municípios estão reclamando? Estão reclamando que vão perder a arrecadação de imposto de renda por causa desses funcionários, tá? Que o município paga o salário, desconta o imposto de renda dele, e esse dinheiro, esse imposto de renda, deveria ser repassado para o governo federal, porque o imposto de renda é de competência da União, do federal. Ele tem uma legislação que diz, não, você não precisa repassar dos teus funcionários. A pergunta que eu faço, vai se beneficiar. Quantos funcionários que ganham até R$5.000 só são muitos na prefeitura? Até 5 mil só que vão ficar isentos? Será que são muitos? E quanto que uma grande parte, quase metade do imposto de renda arrecadado pelo governo federal, ele é redistribuído com os municípios, né? Estados e municípios. Via fundo de participação. Exatamente, via fundo de participação em estados e municípios. Então, se o governo arrecadar mais proveniente dos super ricos, ele vai repassar. Eu acredito que pode sobrar um pouco de arrecadação, porque o governo também vai cobrar 10% sobre as remessas de lucros para o exterior, que eu achei ótimo, isso a gente não comentou ainda, né? Tá? E isso também vai e volta para... Né? O governo disse que vai empatar, mas eu acho que vai ter uma arrecadação um pouquinho maior, talvez porque a gente não sabe exatamente ainda o quanto. Por que não sabe? Porque quando você passa a tributar lucros e dividendos, a tendência é que as empresas distribuam menos lucros e dividendos. Né? Então, mas no cálculo do governo, ele já fez um abatimento lá de 50%. Diz, olha, se for distribuído apenas 50% do que está sendo distribuído hoje, tá? Mesmo assim, dá arrecadação suficiente. E outra questão que tem que ser colocada é a seguinte, quando você, com essa isenção, ou redução de impostos de de 5 até 7, ou, enfim, esses que daria em torno de 25 bilhões de renúncia de arrecadação, de queda de arrecadação por causa dessa isenção, daria em torno de 25 bilhões. Esse dinheiro vai ser injetado, esses 25 bilhões, na economia, que vai, por sua vez, gerar mais emprego, que vai gerar mais economia, que vai gerar mais arrecadação de impostos para estados e municípios. Sim. ICMS vai ganhar... Essa faixa etária de... Assim, as pessoas, elas gastam, elas consomem muito. Tudo. Ela não tem para poupar... Ela vai lá investir, comprar uma casa própria, compra uma geladeira melhor, isso. uma TV melhor. Ou seja, uma grande parte desse dinheiro vai voltar para as mãos Ele não vai ficar retido. Não vai ficar retido. Vai ficar nos estados, por exemplo, ICMS. Vai aumentar a arrecadação do ICMS se aumentar a economia, girar mais, se tiver mais consumo e demanda. Né? Consequentemente, os estados também repassam uma parte do ICMS para os municípios. Sim, então verdade. Os municípios também vão receber. Será que eles computaram isso nesse cálculo? Provavelmente não. Né? E outra coisa, assim, tem que ver que cálculo que eles fizeram isso. Eu acho legítima a preocupação deles, mas tem que ponderar todas as questões. Eu não vejo que isso possa causar grande impacto se considerar todas essas questões que a gente colocou aí. Perfeito. Né? Estava vendo aqui também agora, já saiu uma pesquisa da Genial Quest, né, sobre... foram várias questões que foram perguntadas ao público, mas uma delas foi justamente em relação a esse projeto. Né? Aí acabei de ver que, na verdade, aliás, 30% não concordavam, aprovavam o projeto. Né? Então, é curioso porque se ele... que eu achei muito grande esse número, porque quem vai ser afetado, chamado a contribuir mais, como eu falei, é menos de 1 a cada 1.000 pessoas, né? Mas 30%, 1 a cada 10, aliás, 3 a cada 10, né? Estão se opondo ao projeto. Então, é muito curioso talvez realmente precisamos esclarecer melhor, né? Fazer com que embora... 3 a cada 10 estão se opondo? 3 a cada 10, segundo essa pesquisa, né? Então, é um número até que grande, considerando que muitos são benefícios. Com a né? guerra de narrativa, eu acho que eu me surpreendi positivamente. Eu acho que assim... É verdade. Porque tem uma... Nós somos... No tempo livre, a gente é sociólogo, né?
E, e a gente é a categoria advogado voluntário de bilionário. Surge um monte. Então, eu acho que tem uma parcela, como nós, classe média, né? Que tem um salário acima de 7 mil, que nós não vamos ser beneficiados. E essa tabela de imposto de renda realmente está defasada, tá? Em 153%. Tá? Então, 153. Então, ela precisava ser corrigida, né? Então, esse segmento social, como nós, eles se revoltam contra a medida do governo, porque não corrigiu, não beneficiou a eles. Então, eu entendo que uma parte disso pode ser, de um terço que você mencionou, tá? Isso pode ser em razão disso. Eu vi colegas minhas, né, colegas auditores fiscais da Receita Federal, aposentados ou outras ativas, que estavam furiosas com o governo, porque não reajustou toda a tabela progressiva. Eu entendo, eu acho justo, tinha que corrigir mesmo, mas para isso tem que aumentar mais a tributação do andar de cima. Né? E o governo, penso que o governo avaliou, eu não vou ter correlação de força para aprovar isso no Congresso, e eu vou mandar uma proposta tímida, mas que seja o início de um debate, mas que consiga pelo menos corrigir essa parte inicial dos 25 bilhões, os 10 milhões de pessoas que ganham até 7 mil reais. Né? Eu acho que ele fez um cálculo assim, eu acho assim, é uma medida justa, mas não suficiente, como eu disse antes. Acho que a gente tem que continuar batalhando e insistindo, mostrando que a injustiça ainda tem muita injustiça, e que a gente precisa avançar. O que deveria ser feito? Na minha visão, sistemicamente, né? Assim, que resolve? Revogar 2 artigos da Lei 9249. Artigo 9 e 10. O que dizem esses 2 artigos? Esses 2 artigos são... Essa lei é de 1995, que entrou em vigor em 96. Revogou a tributação dos lucros e dividendos. Então, para mim, tem que voltar a tributar os lucros e dividendos todos. Não essa coisa que o governo fez. Mas já paguei, vai pagar de novo. Tá? É isso, né? Olha, todos os países cobram. Não, é isso mesmo, né? Vamos assumir, né? Isso. Isso mesmo. E só o Brasil e a Estônia que não cobram imposto de renda sobre lucros de dividendos distribuídos. Eu pago 27,5. Mas se a empresa já pagou lá na folha, quero abater da que a empresa foi. Entendeu? Imposto é imposto, acabou. É outro imposto. A empresa é uma coisa, a pessoa é outra. Exatamente. Então, são entidades diferentes, né? Isso é esse princípio funciona no mundo inteiro. Que alguns países dão uma compensação parcial, um ou outro dá total, que soma esses 2, o imposto de renda pessoa jurídica com o imposto de renda pessoa física para os acionistas. Mas alguns, pouquíssimos, uns 2, 3 só que eu sei, que tem essa compensação, mas parcial. Então, o que devia ser feito, que você me perguntou? Tributar todos os lucros e dividendos conforme são tributados os trabalhadores. Tabela progressiva para todo mundo, igual, nada de tributação exclusiva na fonte, porque isso distorce, cria uma tabela para rendimento capital diferente da tributação do rendimento do trabalho. Todos os rendimentos têm que ser tributados na tabela. Durante o ano pode ter retenção, mas no final do ano tem que ser todos na mesma tabela. Isso é igualdade, princípio da isonomia, capacidade contributiva. E outra coisa que devia ser feito é daí corrigir a tabela, mas não sei se o governo conseguiria tudo, 150% e tudo, mas esse seria justo, né? Outra medida que tem que ser feita além dessas que eu já falei, é criar alíquotas maiores. Por exemplo, a nossa alíquota mais elevada maior é 27,5%. Tem que criar uma de 35%, 40%, 45%. Quase todos os países têm alíquotas maiores. Por exemplo, nos Estados Unidos é 39,5%. Na França é maior, na Alemanha em torno de 44%. Todos os países têm alíquotas mais elevadas. Basta vocês olharem os relatórios da OCDE lá, tá? Tem publicações do IPEA aqui, notas do IPEA que divulgam os dados de outros países. Então, assim, a gente está num país muito desigual, muito injusto, e fazer essa distribuição de renda via tributação é
é muito importante. Tem que fazer também via gastos, com gastos bem equilibrados, ajustados, não gastar à toa. Mas tem que apontar, tem que pegar nas duas pontas, tanto do lado da arrecadação quanto do lado dos gastos tributários. E os caras que apresentam aí já uma proposta do PL, outros, já logo querem sempre cortar os gastos do governo na área social, né? Porque eles não querem pagar a conta, eles querem empurrar para os mesmos que já pagam a conta. Querem cortar os gastos de escola, assistência social, saúde, que o Brasil é tão carente, né? E sem contar a confusão, né? Que quando... mas aí, que nem a Claire falou, em lugar nenhum no mundo, todo mundo cobra, só tem a Estônia e o Brasil que não cobram. Aí o cara fala, mas aí vai lá na Suécia, o serviço público que é prestado lá no Japão, ele confunde. A gente está falando sobre arrecadação. Como é gasto e o que está... E quantidade de população que nós temos para atender. A quantidade, história... E, obviamente, nós temos problemas de corrupção estrutural no país, que é um ralo, mas as pessoas confundem. Você pode olhar nesse episódio nosso, vão te xingar lá, cara. Vão falar, olha, no lugar nenhum do mundo tem um serviço público tão ruim. Mas nós não estamos falando disso. Olha, a gente não tem um serviço público tão ruim, a gente tem um SUS SUS que é que muito não, bom. Muito. Né? Tem que melhorar. Mas é o argumento. Sim. O equilíbrio, que como você estava falando, acho que esse segmento que não quer ser taxado, eles querem o equilíbrio fiscal pelo lado, só cortando do gasto, né? Só do lado. Do lado, para eles contribuir, não querem. Abrir mão dos incentivos fiscais, as renúncias fiscais nas empresas, por exemplo, que foi recentemente discutido no Congresso, também votaram contra, né? Sim. Essas renúncias fiscais que estão naquele relatório do gastos tributários, que está em torno de 4, 5% do PIB já, o governo queria cortar ali, foi vencido no Congresso, né? Verdade. Então, assim, aí eles também não querem cortar, sempre quando do lado deles não querem cortar gastos só para os outros, né? Outro você pode cortar, se tiver que cortar a merenda escolar da criança pobre, não tem problema, tá? Desde que ele não pague imposto. Que é isso? Que país que a gente quer construir? Não é nem bom para eles, em termos de segurança, de continuar o crescimento econômico, né? É preciso que o povo tenha renda disponível para consumir, para gastar, para... Porque me parece que o rico francês quer morar numa cobertura em Paris. O rico brasileiro quer morar numa cobertura em Paris também, né? Então não importa, né? A classe média, o Gessé Souza, né? A classe a elite do atraso. Né? Eu acho que uma coisa que você falou também, assim, aqueles que exigem o equilíbrio fiscal deveriam ser os primeiros a abrir mão dos seus privilégios tributários, né? Eu acho que seria mais coerente, né? Mas não tentemos buscar coerência mesmo. Ano passado a gente viveu para ver liberal defendendo imposto para pobre. Quando quis baixar da isenção de 5 mil ano passado para quem ganha até 5 mil, os liberais foram contra. Por que foram contra? Por causa do ajuste fiscal. De onde vai tirar o dinheiro? Isso. O mercado... Deveria cobrar o imposto. O mercado grita, né? Não pode... Isso aí vai gerar inflação, né? Não pode dar o dinheiro para o mais pobre, porque o consumo marginal é bem maior, ele vai gastar tudo e vai gerar inflação. Aí a gente tem que colocar mais juros, aí eu vou viver mais de renda ainda. Aquela frase atribuída ao Guedes, né? Se vocês morrerem, o Brasil decola. Se todo mundo morrer, o Brasil decola. Essa é uma outra falácia, né? Esse de inflação vai... Se o trabalhador tem mais dinheiro na mão, vai consumir e isso vai gerar inflação. Isso também é um argumento assim, ocasional, né? Que não tem base empírica nenhuma na recente história. Eu me lembro que quando o Lula, lá no primeiro ou segundo governo dele, ele resolveu aumentar o salário mínimo, né? Acima da inflação. O salário mínimo real resolveu aumentar. Foi uma grita geral. Tinha uma indexação nessa época, né? O argumento, a gente chamava de o argumento do terrorismo, né? Que é para assustar, que vai gerar inflação, não sei o que tal. Foi o mesmo argumento.
agora vem com isso, não pode dar mais dinheiro no bolso do trabalhador, que vai gerar inflação. Mas não tem bases. Desde quando que, né, a história mostrou, né, e tem vários estudos mostrando que isso não se sustenta, esse argumento não se sustenta, né? Que você, desde quando? Muito pelo contrário, faz a economia crescer, o país se desenvolve, tem mais indústrias. Para o mercado financeiro, que só do qual vivem os cientistas, talvez não seja interessante que tenha indústria, que o país se desenvolva, né? Que consiga continuar. Mas para a sociedade brasileira, que quer mudar outro projeto de país, é fundamental que as rendas, ou seja, os salários, sejam mais elevados. São muito baixos no Brasil, né? Como é que a pessoa vai comprar, por exemplo, uma casa, né, com um salário de 4, 5 mil? Dá para comprar uma prestação de casa? Não dá. Então, se a gente não tem para quem vender, a gente vai construir para quê? Né? Então, é um círculo. Então, eu não acho que esse é um argumento, uma falácia também, assim como o outro que a gente comentou, que o capital vai fugir, né? Esses são dois argumentos que são sempre usado por quem não quer pagar nada. Aquela carta na manga. Né? Exato. Aconteceu qualquer coisa, ele chama. É mais um mito. Ele chama essa carta aqui. É o kit, né? Inflação e o rico vai embora. E outra coisa, assim, o governo tem instrumentos para, né, como ele está... faltou arroz. Vamos liberar a importação de arroz temporariamente, né, para baixar o preço. Tem instrumentos. E assim, a inflação que tem agora, ela não é decorrente de demanda, né? Ela é muito mais decorrente, é uma questão internacional, que veio depois da pandemia, da Covid, tem a questão da guerra, que gerou aumento né? E a inflação do mundo inteiro, não é exclusivamente brasileira, né? Pode ter alguns produtos, né? E é sazonal. A exportação está muito vantajosa. Exato. Então, assim, mas o governo tem instrumentos para, se acontecer que setoralmente alimentos, alguma coisa assim, aumenta a inflação. Mas isso realmente é mais um mito, né? Acho que só comentar. Acho que agora eu lembrei do... Já faz seu comentário final e provocação para Clair. Acho que a gente fechou a listinha aqui. Acho que a gente, da mesma forma que existe o pânico moral, né? Um kit do pânico moral, também existe o kit do pânico fiscal, né? De não se poder... uma perversidade no sentido de não se poder conceder renda ao trabalhador, porque a população mais carente, pelo risco da inflação, né? Então, acho que está nesse kit do pânico fiscal, que é a inflação, a fuga de capitais. Então, acho que é meio equivalente do pânico moral que se também tenta empurrar, né? Acho que era só esse comentário. Hein? Legal, então, agora chegando aqui ao final, fechamos todo o nosso roteirinho, muito bem preparado aqui pelo Tatsu, não é isso? E supervisionado. Então, vou fazer essa sugestão. Despeço de um, de outro, aí uma rodada, você faz uma provocação, ela responde, depois a gente despeça do Tatsu, faz uma provocação, ela responde e a gente fecha. Aurélio, diga lá. Eu já fiz muita provocação para cair hoje. Na verdade, eu vou só te agradecer. Uma mulher fantástica. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Verdade. E tenho certeza, para quem conseguiu chegar até o final e assistir tudo, saiu daqui com certeza mais esclarecido. Obrigado, querida. Bom. Valeu, Tatsu. Obrigado. Bem, obrigado, Clair, por aceitar o convite. É sempre... Acho que o tema, né, principalmente imposto de renda, é um tema que acho que vai ser recorrente, a gente vai sempre precisar discutir, né, porque é um processo, né, acredito. Então, como ter uma oportunidade de melhoria muito grande, acho que a gente vai chamar mais vezes. Também, obrigado, Aurélio, Victor aí. Então, para a próxima, né? Clair, eu quero te perguntar se a gente conseguiu abarcar tudo que você gostaria de compartilhar com os nossos espectadores. Eu acho que de modo geral, sim. Mas eu só queria deixar uma mensagem final aqui, tá? E já diz onde a gente pode encontrar você, o trabalho do seu instituto, nas redes. Fica à vontade. Tá bom. Eu só queria deixar uma mensagem aqui, assim, de instigar as pessoas a aderirem a movimentos sociais, e participar desse movimento, porque a sociedade civil que paga a conta, ela precisa se organizar para pressionar nossos deputados e senadores para que essa proposta
seja, no mínimo, aprovada do jeito que veio do governo e não modificada para pior. Ela pode ser e deve ser aprimorada e não piorada, né? Ela é tímida, mas é o que o governo entende que neste momento tem força política para aprovar e nós precisamos dar esse apoio para o governo, né? Está longe do nosso sonho ideal do sistema tributário, longe, mas eu acho que é um primeiro passo. A gente precisa se organizar e participar dos movimentos e a luta, e para a rua a favor do projeto e apresentar propostas de melhorar. E não deixar que venha de novo a oposição, ou seja, quem não quer pagar imposto ganha narrativa e modifiquem o projeto no Congresso para pior. Isso é inadmissível. Então, quero instigar as pessoas a participar dessa luta, né? E que quem paga a conta, afinal, somos os mais pobres, né? Então, eu também fiquei muito feliz com o convite de vocês. Quero agradecer mais uma vez, tá? Katsu, Vitor e Aurélio, né? Aurélio, desculpe a falha aqui de memória. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês. E aí eu quero dizer assim, eu sou atualmente presidente do Instituto Justiça Fiscal, que é um instituto, como você já comentou, que tem a finalidade de colocar nosso conhecimento técnico tributário a serviço da sociedade para fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. Esclarecer a sociedade das injustiças tributárias, se unir para lutar, para melhorar o sistema, que o objetivo é reduzir as desigualdades do Brasil, que são muito grandes, e porque desigualdade leva a concentração de renda leva a concentração de poder e, consequentemente, falta de democracia. E sem democracia, a gente vai para onde, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas participem mais da atividade política do país. E o nosso instituto, ele tem essa função de tentar ajudar no esclarecimento. A sede fica em Porto Alegre, mas a gente trabalha muito mais virtualmente no Brasil inteiro. Se vocês não são membros ainda, podem entrar no site do IJF, Instituto Justiça Fiscal. Tem a aba lá que diz assim, associe-se. Você pode contribuir com alguma coisa por mês ou não, fica a seu critério. Tem pessoas que contribuem 30, 50 reais, outras nada. E aí você passa a receber também todos os nossos estudos que a gente está sempre fazendo, debatendo, e acompanha uma forma de se informar sobre esse tema que aparentemente é complexo, né? Mas precisamos nos inteirar desse conhecimento para saber para onde queremos ir, que país queremos construir, né? Tá bom, gente? Eu acho, então, obrigada a vocês. Obrigado. Clair, parabéns pela sua luta, pela sua trajetória, pela sua militância. Parabéns por isso. E obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Com certeza daqui a pouquinho você recebe outro convite. Tá bom. Porque sempre, além de ser super agradável estar aqui esse tempo com você, a sua audiência é bomba. Parabéns. Tá bom. E obrigado a você que está aqui até agora, já sabe como é que é o kit, né? Curte, compartilha, marca um amigo aqui, vai lá nos cortes e manda para aquele amigo que fala aquelas coisas lá no churrasco de domingo, já manda, já preparando para a discussão, né? 11h59 da noite, eu não vou discutir política. Aí, meia-noite e 1 já virou um caos, né? É isso aí. Um abraço e até a próxima.